A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma vez mais estamos aqui felizes, nós aqui da equipe um dos Juvenis, no EBD em Síntese Podcast, uma realização da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. A nossa lição hoje, estamos agora em um novo trimestre, professores Francisco e Moab, um novo trimestre onde trataremos sobre questões da vida social, relacionado a medo, relacionado à depressão. E hoje nós aqui estamos com a lição de número 3, cujo título é Vencendo o Medo e a Timidez. A nossa lição de hoje ela estará com um texto básico para a meditação no domingo, que nós chamamos também de texto áureo. O texto que será meditado está na carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e versículo número 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Essa lição de número 3 da classe de juvenis, ela também tem uma leitura bíblica em classe que está no Salmo de número 91, versículos 1 ao versículo de número 16. E professor Moab, nós temos alguns objetivos também na nossa lição. Poderia citar, por favor? Amém. Temos sim três objetivos principais, né? Refletir sobre os problemas que o medo e a timidez podem ocasionar, pontuar a respeito de como superar o medo e a timidez e exercitar a coragem e a confiança com a graça de Deus. Serão os temas que serão, os objetivos que serão alcançados nessa lição. Graças a Deus, como nossos amigos e os telespectadores aqui no YouTube que nos acompanham no podcast TVD em Síntese. Como vocês puderam observar, nós temos aqui com a presença do nosso professor Moab Santos e também com a presença do nosso professor Francisco Lima. Professor Francisco Lima, suas considerações iniciais. Amém. A paz do Senhor a todos. Professor, presbítero Otoniel Félix de Lima, professor Moab Santos, diácono na casa do Senhor. É um prazer estar aqui com os senhores, com as senhoras que estão aí do outro lado, abrilhantando aqui este evento. Agradeço a Deus por mais oportunidades, por mais um trimestre, estar aqui com os senhores. Que Deus abençoe esta super aula e um tema muito importante, tratar sobre o medo, tratar sobre a timidez, ainda mais nesses últimos instantes aí, momentos, dias da Igreja do Senhor na Terra, aonde isso é cada vez mais presente na vida do juvenil. Os juvenis hoje, principalmente aqueles que não têm Jesus, tá? Eu quero dizer que o medo e a timidez está presente em todos os ciclos, mas no meio cristão ele é constantemente superado. Basta lembrar, basta pensar na vida, no ministério de Jesus, no que ele fez, mas não ficou só as histórias lá atrás. Até hoje ele continua libertando muitos juvenis, jovens, adolescentes, de muitos medos, de muitos traumas, que nasceram lá atrás com uma timidez, ou foi antecipada, né? Aconteceram algumas coisas para que ele hoje fosse um tímido, uma tímida. Então, é isso que a gente vai enfrentar aqui, vamos trabalhar, e Deus vai nos ajudar, tá? Quem sabe o professor não pode aqui escrever, né, no próxima lição, que viu em sua sala alguém ser liberto de um medo, seja lá qual for o tipo de medo, de fobia, de uma timidez que o acompanhava há muito tempo. Deus pode fazer isso, nós acreditamos, né? Professor Moab, você que já se apresentou com a leitura aqui justamente dos objetivos das lições, nós temos aqui na nossa lição, o tema geral dela é Felizes por inteiro, o que Deus preparou para mim. E a lição de hoje vai tratar sobre medo, sobre timidez, e nas suas considerações iniciais também relacionadas à lição de hoje. Eu acredito que a lição de hoje ela vai abordar o desafio de muitas pessoas. Foi feito uma, foi feita uma pesquisa, né, nos Estados Unidos sobre os medos que se tinha, né, mais comuns. E um dos que ficaram no ponto da lista foi a questão de falar em público. Então, o medo é algo muito comum no meio das pessoas, a timidez é algo muito presente, mas é um assunto que precisa ser melhor discutido, estudado, para que a gente possa, dependendo da situação, tomar a decisão correta e assim a gente possa ter uma solução apropriada. Então, é possível vencer, é possível superar,
mas seguindo o caminho correto. Então, nessa lição de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto que eu penso que vai ajudar muita gente. Muito bem. De início, nós vamos justamente tratar sobre esse assunto, um assunto relevante, importante, porque estamos tratando o professor na sala no domingo aí, observe seu aluno. Isso é importante porque, uma vez que ele está diante de uma classe, há pessoas que aparentemente são mais extrovertidas, outras introvertidas, umas que falam de mais, outras de menos. Isso também não significa dizer que a pessoa é tímido ou deixa de ser tímido ou tem certos medos, mas nessa fase, em especial da idade, da juventude que nós estamos vivendo com nossos alunos, que nós estamos justamente tratando aqui na lição de juvenis, é uma idade importante e tem que ser atentada. E a lição de hoje justamente vai tratar sobre esse assunto para que o professor identifique no domingo essas pessoas e esses alunos que porventura tenham alguma dificuldade quanto a isso, porque ter medo e ser tímido não significa dizer que tais pessoas estarão, vamos dizer assim, em prejuízo, não, porque o que seria o medo, né? O que seria a timidez? O que seria o medo? Em princípio, nós poderíamos aqui analisar e ver, observar todas as circunstâncias e entender que o medo poderia ser uma perturbação de algo, alguém está antecipadamente preocupado com alguma coisa, então isso vai gerar medo. Ou seja, nós vamos tratar sobre esses assuntos aqui para justamente demonstrar e mostrar também que as Escrituras Sagradas demonstram claramente como nós devemos nos relacionar com essas pessoas e como devemos trabalhar também essas pessoas que estão passando por alguma dificuldade nesse sentido. Até porque o medo, por ser um estado de alerta assim que deixa a pessoa de certa forma preocupada, ansiosa, muitas das vezes, porque esse medo vai trazer essas consequências. Então, devido a isso, nós vamos tratar em especial o que as escrituras trazem e para demonstrar que há uma consequência com relação a certas atitudes, o que seria a timidez em si e o que essa timidez poderia trazer de bem ou de ruim, né? Porque quando nós definimos, vamos demonstrar que isso não seriam problemas em especial ou doenças, vamos por assim dizer, né? Alguém pode achar que seria uma doença, alguém poderia achar que seria problemas específicos da pessoa em si, mas cada ser humano, ele é um em especial. Cada ser humano tem sua personalidade, cada ser humano tem suas características individualmente definidas. Então, tudo isso tem que ser analisado para nós trabalharmos na vida daqueles que são adolescentes, em especial que está entrando justamente nessa idade mais já próxima ali da idade adulta. Então, tudo isso é importante porque quando nós definimos essas circunstâncias, essas situações, é importante observar os manuais, por que não? Manuais de psiquiatria, manuais de psicologia, em especial a Bíblia Sagrada, mas estamos falando de questões técnicas, porque assim você vai compreender um pouquinho e entender o que seria já uma doença e o que não seria uma doença, o que vai fazer parte do seu próprio íntimo, porque como eu falei, cada pessoa tem uma característica, tem uma personalidade própria, tem um caráter, então tudo isso tem que ser analisado. E de início, professor Francisco, nós vamos aqui tratar justamente, professor, sobre o medo, e o tópico de número primeiro aqui, na verdade, o tópico primeiro vai dizer o problema do medo, e ele vai dizer sobre o medo paralisa, o medo inibe o seu potencial, e o medo o impede de ser usado por Deus. E interessante que antes de você entrar nesse tópico agora, nós vamos tratar aqui sobre esse assunto, o nosso autor aqui da lição, ele colocou à disposição de cada um de nós o Salmo de número 91 na leitura bíblica em classe, para justamente demonstrar que, devido a todas as circunstâncias, nós temos um Deus que nos protege, que está conosco, porque, como diz o versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação e praga nenhuma vai chegar em nossa tenda. Então, a garantia de que Deus é conosco, professor, o que podemos dizer como síntese nesse domingo agora que o professor poderia aplicar em especial na sua classe? Maravilha. Primeiramente, é interessante pensar o Salmo 91, porque, primeiramente, quero parabenizar, na verdade. O primeiramente aqui é um parabéns. Quero deixar aqui para o autor da lição, né? E junto a isso, eu queria dizer que, por que o parabéns? O porquê do parabéns? Porque é um salmo mundialmente usado por pessoas, né, cristãs e por pessoas especialmente que saem de casa se preocupando com medo de como será o daqui a 2 minutos, daqui a 3 minutos, o seu dia lá fora. Tem gente que pega esse salmo e até abre, deixa a sua Bíblia em casa ou marca ali com alguma coisa e sai para trabalhar e sempre que sente algum medo dentro de um transporte público, do seu carro próprio,
da sua viatura, do seu, seja lá, está trabalhando ou não, ela para ler o Salmo 91. Então, ela sente que aquele medo é superado. Aquela paralisia não há mais. Isso é interessante. Então, assim, sobre o medo, né? O problema do medo. Primeiramente, eu quero dizer que não há na Terra um ser humano que não tenha medo. Todos nós já sofremos com algum tipo de medo. O medo em si, ele não é algo negativo. O medo é uma emoção que tem uma missão de nos alertar, deixar a gente, né, alerta, atentos quanto a um perigo iminente, quanto a alguma situação que pode nos trazer um dano, e até um dano que agora mesmo, por exemplo, não está sendo pensado por mim. Então, o problema é quando este medo, esta emoção, ela traz uma disfuncionalidade, ela traz um ato disfuncional, nos torna, nos deixa descontrolados. E aí você percebe que você paralisa. Em outras palavras, me permitam falar assim, por favor, porque é a classe que nós estamos aplicando a lição. A juventude tem muito a se dizer, não sei se aqui, entre vocês que estão me assistindo, vocês já ouviram isso, mas que paralisia é essa? É a mesma, essa expressão tem o mesmo significado de dizer que o cidadão colou as placas. Ele fica tão paralisado que ele tinha que agir, na verdade ele se sente colado. Ele não consegue reagir. O medo é tamanho que faz com que ele não saia do lugar. Então, aí está um perigo muito grande. Então, às vezes, isso aí você vê ainda hoje no adulto, porque lá atrás, no juvenil, enquanto juvenil, ele sofreu alguma coisa. Um professor pediu para ele ir na frente de um quadro, e ele foi, e alguém ali, enquanto ele falava, começou a fazer algum tipo de chacota, de brincadeirinha, ele se sentiu mal com aquilo, e aquilo marcou negativamente. De repente, ele estava num lazer, numa praia, no rio, numa cachoeira, e quase morreu afogado. Tá? Sofreu uma queda e não quis mais ir passar num brinquedo, em um parque, num momento de lazer com sua família. Isso aí é importante ser pensado. Então, traz algum trauma para ele. Então, essa é a parte, vamos dizer assim, negativa. Mas o medo, ele é positivo no sentido de nos trazer uma espécie de proteção, de nos proteger. Eu, por exemplo, uma vez eu sofri um choque. Então, ou seja, eu tenho um medo, graças a Deus, controlado. Apesar da carga ter sido muito alta, eu sofri um choque. Então, toda vez que eu passo por alguma coisa que eu vejo uma fonte ali, um gerador de energia, um poste, eu já tenho um cuidado de não tocar naquele poste, vejo se o fio está desencapado, procuro proteger outras pessoas. Então, isso é importante pensar o medo assim, como uma faceta que existe, né? Positiva, ele não é só negativo, ele é negativo quando traz, como eu disse, uma disfuncionalidade, um descontrole, você não consegue reagir depois daquilo, tá? Mas a gente precisa pensar, imagine comigo se as pessoas não tivessem medo de nada, como é que seriam as coisas? Então, o medo é só negativo quando nos paralisa. Isso é importante, primeiramente, ser afirmado aqui. Segundo, a gente precisa pensar que nós somos seres humanos. E quando olhamos para a Bíblia, temos exemplos de pessoas que tiveram medo? Sim. Quem? Já para começar a lição, eu quero dizer para vocês, pessoas próximas de Jesus, as mulheres que foram ver se Jesus tinha, o corpo de Jesus, elas, ali está escrito, temos aqui inclusive esta referência bíblica, tá? Está aqui, Mateus 17, do versículo 1 ao 7, quando vocês vão ver lá, que as mulheres vão ver, né, o corpo de Jesus, e daí os guardas tomam nota de que ele foi, passam a saber que ele ressuscitou, além do medo ser visto na vida dos guardas ali, a gente vê na vida de Maria Madalena e das outras que estavam ali para ver o corpo de Jesus, que elas tiveram medo. Então um ser angelical disse para eles, vocês não tenham medo. Aquele que vocês estão procurando dentre os mortos, ele está vivo. Pedro foi ter com Jesus, enquanto o medo não o controlava, ele andava sobre as águas. Daqui a pouco ele olha para a altura das ondas, aqui penso eu, para o mar revolto, aqui penso eu, e daqui a pouco, quando vai ver, ele percebe que emergiu. Mas Jesus vai lá, estica seu braço, puxa ele para cima, dizendo, eu sou maior do que este medo, olhe para mim, confie em mim, então tem como superar, tem como vencer. Então, na Bíblia está as palavras de Jesus, não tenham medo. Veja, para os discípulos. Então, o medo,
ele é uma emoção comum a todos. O medo é perigoso porque ele inibe o nosso potencial, tá? Inibe o nosso potencial. Então, se você crê que Deus, ele te deu um potencial, que ele deu a você dons e talentos, saiba o seguinte, é preciso você saber disso aqui, que o medo pode fazer com que tudo isso que ele te deu não faça você progredir, crescer, evoluir nas muitas áreas, desenvolver. Tá certo? Então isso precisa ser pensado. Existem muitos medos aí. Há pessoas que não saem de casa porque tem medo de escuro, tem medo de falar em público. Ah, não, eu vou ter que me sujeitar a isso. Sabe? Tem medo de passar uma vergonha, a fobia social, é a glossofobia, né? Como diz aqui a lição, medo de falar em público, a acrofobia, medo de altura. Não, não vou para aquele passeio porque vai passar por uma serra. Sabe? E o inimigo ele vai usando disso. Você deixa de ir pregar o evangelho, você deixa de ministrar ir para uma viagem missionária só porque aquele ônibus vai passar por uma serra. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós fomos chamados para testemunhar. Então, se eu tenho essa glossofobia, né, o inimigo vai trabalhando em cima disso, esse medo de falar em público. Veja como é perigoso. A lição está aqui de forma pedagógica, nos levando a entender que o medo, quando você não tem um controle sobre esta emoção, isso aí é um problemão. Por isso que Paulo diz a Timóteo, tá? Fala sobre ele, para ele, olha, Deus, Timóteo, meu filho, é isso aí que eu vejo nas entrelinhas. Deus não te deu um espírito de temor, mas foi um espírito de fortaleza, para que você se sinta forte, abrigado, em meio aos seus temores, você veja que ele está ali. Exatamente isso. A imagem aqui, a figura, a fortaleza, aparece no texto para dizer, em momentos difíceis, seja qual for a situação que você esteja vivendo, ele vai ser o teu amparo, o teu apoio e a tua resposta. Então, o medo ele impede você de ser usado por Deus. E a gente tem aqui, professor, para terminar aqui esse tópico número 1, a gente tem aqui Moisés, por exemplo. A gente tem aqui Jeremias, Gideão. A gente tem aqui Josué, esses homens. O que eles passam para a gente? Que em algum momento da vida deles, eles tiveram medo. Mas, professor Moab, o que Deus fez? Deus se apresentou para Moisés e disse, não se preocupe se você não é um habilidoso com as palavras. Jeremias, sabe? Deus foi descartando, tirando da boca de Jeremias, do coração dele, essa ideia de que ele não passava de uma criança, de que Gideão era um varão valoroso. Isso é importante, porque para hoje, se a gente falou de Jesus, a gente está falando de Deus, né? Jesus é Deus, Deus é Jesus, tá certo? É importante a gente entender que ele disse, eu e o Pai somos um, então a gente precisa entender que o Espírito Santo continua trabalhando. O Espírito Santo continua Então, operando. professor Francisco. Pois não, meu amigo. Então, professor Francisco, interessante que a sua colocação aí, porque como na lição ela está distribuída, ela fala que o medo paralisa, como você disse aí, Moisés estava praticamente sendo paralisado pelo medo que ele estava tendo diante de Faraó, né? Então, o medo paralisa, o medo inibiu o potencial que Moisés tinha como pessoa e também estava sendo um problema para que ele fosse usado por Deus. Então, como bem você frisou, entendendo que seria esse medo, que seria uma espécie de perturbação, que uma pessoa está diante de uma ideia, né, de que ele está Excelente exposto a algum colocação essa tipo de sua. perigo, justamente, é porque ele está diante de uma ideia de que está exposto ali a algum tipo de perigo, aí o medo surge, devido a esse perigo ser real ou não, ele não sabe se é real. E também fazer a diferenciação do que seria a fobia, porque a fobia vem antes do medo, né, assim, nesse caso aqui, como entendemos Exatamente. o medo em si, para que as pessoas não pensem, a fobia não. A fobia já é antes do medo, porque a fobia já é uma consequência, já é um problema também relacionado ao próprio medo, mas ela vem antes, essa perturbação, né? Interessante essa colocação aí, porque a gente observa isso como se fosse o organismo que vai reagir, porque na verdade o medo vai, vamos dizer assim, vai trabalhar toda a estrutura psicológica, fisiológica da pessoa, do ser humano. É assim? Exatamente. Veja que a lição, como eu disse, ela está tão pedagogicamente assim, bem foi pensada para que o aluno perceba que a ideia do comentarista é mostrar para a gente que a vontade do inimigo é impedir o povo de Deus de ser usado por ele. E eu acho, na minha opinião, que as maiores batalhas são aquelas que são
militadas internamente, no campo silencioso, chamado coração e mente, mente e coração. E o inimigo é sujo porque, você perceba comigo, pensem comigo, vocês parem para pensar agora. Quantas pessoas vocês não Sim. conhecem que estão sofrendo em silêncio? E tudo começou, eu quero lhe dizer isso, com a fobia, com medo de não conseguir, seja qual for, eu não vou te dizer, são muitos tipos de medo. Ah, eu não vou falar com o líder tal, isso é um medo. Ah, eu não quero me expor, isso é um medo. Ah, eu tenho vergonha, isto é um medo. Tem vergonha de quê? Aí a gente vai trabalhando. Que tipo de medo é este? Então, tudo tem uma. Passa pela abordagem da negativa. Então, por esse caminho de medo de falar em público, medo de altura, veja, medo de chegar e tentar. Tem pessoas que desistem, veja como isso é perigoso. O medo o impede de ser usado por Deus. Isso é tão perigoso que tem pessoas que o medo já está tão aquele sentimento exacerbado internamente nela que ela nem tenta, ela já se dá por vencida. Então é isso que eu gostaria que vocês pensassem. O medo também pode ser um impedimento para que você que quer ser usado por Deus, você que diz há muito tempo, Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa a mim, Senhor, usa-me a mim. Eu quero ser o seu canal, mas quando você olha para a janela que você vê aquela rua cheia, lotada de gente, você tem medo de passar por ali, com a Bíblia debaixo do braço. Isso é muito próximo da palavra vergonha, porque quando você vai à rua, que você abaixa a cabeça e a Bíblia debaixo do braço sendo escondida, isso é vergonha. O medo é de sair, descer do teu apartamento, da tua casa, descer no elevador, abrir o portão e sair às ruas. Então, muito cuidado, porque um perigo mora próximo do outro. Muito bem, interessante colocação que você fez, porque isso nos lembra também do apóstolo Pedro, né? Que negou Jesus por medo, porém depois que ele foi revestido do Espírito Santo, ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Então, a importância realmente de saber que, por mais que esse medo venha levar a negar, inclusive, a fé, ela faz com que você também caia, né, assim, e ao cair, as desgraças e as consequências são enormes e terríveis. Porém, lembrando-se que há um Deus que justamente quer restaurar essa vida, porque se eu entendo o medo como uma perturbação, né, diante de mim, eu, na verdade, estou antecipando algo que eu não sei se vai dar certo ou vai dar errado. Então, o medo traz essa característica. Uma ideia de alguma coisa, aí eu antecipo muitas coisas. Aí eu vejo a tal da fobia, que vai antecipar o medo. Ou seja, então a pessoa até biologicamente vai se. Aí vem, em outras palavras também, as próprias enfermidades, as doenças mentais que podem ocorrer nas pessoas, né? Assim, e entendendo isso, sabemos que existe um Deus que está conosco. O autor da lição traz essa ideia justamente para demonstrar que Deus, ele é conosco e ele nos dá a vitória. Dando sequência, após essa questão do medo, tem algo relacionado ao próprio medo também, porque o medo pode trazer o que a gente chama de timidez, ou a timidez pode gerar também medo. Então, professor Moab, timidez, um grande desafio a ser vencido. Aqui o autor da lição vai dizer que a timidez atrapalha o seu desenvolvimento. Ele vai falar que a timidez, ela sufoca o seu crescimento e a timidez dificulta o recebimento do poder do Espírito Santo. Como podemos definir assim essas questões de timidez? Porque nós sabemos que a timidez, alguns entendem como uma condição complexa, né? É uma sensação de desconforto, algum tipo de medo também irracional, vamos dizer assim, né? Então, as origens de algumas, vamos dizer assim, circunstâncias, o que causa, a pessoa nasce tímida, como é que se dá essas questões? Ok, uma palavra muito importante, né? E muito comum na vida de muitas pessoas. E a timidez ela é o resultado de uma combinação de ansiedade e vergonha, certo? Entendendo a ansiedade como uma experiência emocional quando se sente ameaçado ou em perigo. Então, a ansiedade é essa experiência emocional, quando você se sente ameaçado ou em perigo.
Aí essa ansiedade, ela se une à vergonha, né? Emoção que se vivencia, né, numa situação quando nós entendemos que o nosso comportamento não está conforme o que se espera de nós. Então, isso aí entra a vergonha, né? Você entende que se espera um comportamento seu e você percebe que o seu comportamento não atende essa expectativa. Então, vem a vergonha. Então, quando você une esse sentimento de ansiedade com a vergonha, aí produz uma pessoa tímida, né? É importante entender também que, até certo momento, a timidez ela não é um problema, né? O perigo é o excesso. O perigo é quando essa timidez ela produz uma fobia social, como já foi citado aqui. Não é? Existe uma palavra bem comum que é o antecipatório, né? O antecipatório é quando já se imagina em uma situação embaraçosa sem que se tenha ocorrido ainda. Então, a pessoa já imagina em um contexto onde ela comete algo vergonhoso, essa cena ainda não aconteceu, mas em sua mente isso já é real. Então, vivenciando uma realidade que só é concreta na sua mente, na própria mente, as pessoas agora se tornam retraídas. Então, um pouco de timidez, um certo grau de timidez é normal. Por que é normal? Porque nós sempre estaremos diante de um novo, né? Você, quando entra no mercado de trabalho, você se depara com um novo. Você, quando é chamado para fazer uma palestra pela primeira vez, você se depara com o novo. Então, nessas situações, a gente vai precisar lutar contra esse contexto e enfrentar. O problema é quando esse excesso ele se torna a realidade, a ponto das pessoas agora se tornarem retraídas. Existem algumas explicações que tentam explicar, né? Existem algumas explicações que tentam justificar a origem desse excesso de timidez. Por exemplo, uma experiência quando infância, uma experiência vexatória, vergonhosa, que a pessoa traz, né? E sempre volta naquele momento, achando que aquilo sempre vai se repetir. Alguns acreditam que uma educação muito rígida, onde quando a pessoa cresce, fica com aquele superego, sempre sendo cobrado, mesmo sem a presença dos pais, naquele nível de cobrança, ela traz consigo esse excesso de cobrança e imagina que aquela é a realidade. Então, o cristão, ele, biblicamente, ele tem alguns medicamentos na Bíblia Sagrada que o ajudam a vencer, né? Entendendo que eu posso ter medo, eu posso me sentir tímido em alguma situação, mas a palavra de Deus nos dá confiança, né? A fé que nós temos em Deus, ela nos faz ter ousadia, né? Como foi bem citado aqui, Pedro foi alguém que negou a Jesus. Ele disse, não conheço. Ele viu a situação, questionamentos, olhava para Jesus, Jesus estava preso, e a saída que ele encontrou naquele momento foi, vou negar a Jesus. Mas Jesus também falou algo muito interessante. Ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus também disse, no momento que você for questionado no que haverá de responder, também não se preocupe, porque o Espírito Santo lhe dará a palavra certa. Jesus também disse, do revestimento de poder, que já foi até assunto da lição, que a partir desse momento nós teremos ousadia de Deus Aleluia. para anunciar o Evangelho. Então, a igreja de Deus, ela recebe diretamente de Deus uma capacitação, um reforço, né, que o torna encorajado. Pedro, certo dia, estava preso ainda e ele fez uma oração muito interessante. Ele disse, Deus, olha para as ameaças e concede a teus servos que falem o teu evangelho com ousadia. Pedro estava olhando para as adversidades, estava vendo a possibilidade de, em algum momento, fraquejar por conta das ameaças.
Mas a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir daquele momento, começaram a pregar o evangelho com ousadia. Então, a oração é um medicamento muito importante para quem se sente tímido. A oração é uma ferramenta muito importante. Deus, ele fortalece. Deus, ele encoraja. E eu queria até concluir contando uma história. Conta que uma Sim, criança chegou para o pai e disse: Pai, eu tenho medo. Eu tenho medo de, em uma ameaça, eu negar o evangelho. E o pai chegou para aquela filha, no caso, e disse: Olha, quando você vai pegar um trem, eu te dou a passagem 15 dias antes, não é isso? Aí ela disse: Não, pai, pouco tempo antes de entrar no trem eu recebo a passagem. E aquele pai disse: Exatamente assim, minha filha. Na hora da necessidade, Deus ele vai te suprir com coragem. Então, precisamos entender que na adversidade, na ocasião, Deus vai nos dar coragem e a gente vai enfrentar. Então, não adianta sofrer por antecipação. Não verdade. andeis ansiosos por coisa alguma. No momento certo, na hora certa, Deus ele vai encorajar e tudo será uma bênção. Verdade, glória a Deus. É, tem que ficar bem claro na classe lá que o professor fale isso ao aluno, que a timidez ela não é uma doença, certo? Não é uma doença, porque algumas pessoas podem identificar como uma doença em si, né? Mas não, ela não é uma doença. A timidez, isso tem que ficar claro, não é uma doença, certo? Senão, teríamos a cura, né? Se é uma doença, basicamente, teríamos a cura. Como a timidez, ela é nada mais, nada menos que, é, vamos chamar aqui de algo relacionado à própria pessoa. Às vezes, o próprio ambiente onde a pessoa está faz com que a pessoa cresça de uma forma e cresça de outra e gera também timidez, né? Então, por isso, a origem de alguns ataques, inclusive de pânico, pode estar ligada, inclusive, à timidez. Mas a própria timidez não é uma doença, certo? Ela pode ser uma ansiedade. Alguns chamam de ansiedade social, que a timidez como ansiedade social, porque ela vai permitir que as tendências, as coisas que estejam localizadas, vai fazer com que as pessoas se prendam, não se expandam, tenham vergonha, a verdade é essa, como vocês falaram, de falar, porque tem medo de ser julgado. Existe um autor, um psiquiatra por nome de Ítalo Marcilli. Ele escreveu um livro e nesse livro ele fala justamente sobre essa questão relacionada ao egoísmo. E ele identifica que a timidez é um egoísmo. Quem é tímido é egoísta. Agora, por que essa identificação com o egoísmo? Porque ele diz assim: você pensa nos outros e não em si. O que é tímido, ele está mais pensando no outro do que em si próprio. Por quê? Porque ele está pensando se o outro vai gostar, se a palavra dele vai ser aceita ou não. Então, quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, ele dá um exemplo de uma live, uma entrevista, quando você vai falar querendo agradar as pessoas, aí de fato o tímido ele sofre porque ele se fecha e tem medo de não agradar. Então, o tímido faz essa relação, justamente, ele, esse psiquiatra, faz essa relação para demonstrar que o tímido, ele está pensando, na verdade, nos outros, o que é que os outros vão falar dele. E aqui é importante frisarmos, inclusive, o texto da lição de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus usando Paulo para Timóteo, que pelo que conhecemos um pouquinho de psicologia, e você estudar um pouco assim a psicologia da vida de Timóteo, Timóteo poderia ser considerado um rapaz tímido, apesar de ter ali todo o contato ali, mas quando nós analisamos, parece ser um rapaz tímido, porque a Bíblia vai dizer que ele deveria deixar que o Espírito atuasse em sua vida, e aqui diz assim, 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza e amor e de moderação. E a palavra que Paulo usa aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, para temor, é deilias em grego, na língua grega, quando Paulo escreveu. Diferente de phobos e diferente de eulabia. Ou seja, por que Paulo identificou essa palavra? Especificamente nesse texto, porque essas três palavras são sinônimos, porém, esse termo aí, deilia, ela é sempre utilizada de forma negativa, de forma, vamos dizer assim, mal, com o mal em si. Ela sempre foi identificada dessa forma. Já Phobos, ela fica ali no meio termo, é intermediária, é capaz de uma interpretação, você pode interpretar ela como mal, como boa, a depender da situação, que vem de fobia também, Phobos, mas em grego aqui, ela tem essa conotação. Esse terceiro termo vai também dizer, vai trazer um sentido que, embora não tenha assim escapado completamente assim
do que seria empregado como mal, mas ele também tem uma relação pro bem. Ela fica ali no meio termo também. Só que o sentido, vamos dizer assim, de mal, de ruim realmente, de coisa ruim, de que não é uma coisa boa, o temor que Paulo fala, esse espírito de temor não vem de Deus. Ele utiliza esse termo para demonstrar que não é de Deus essas atitudes de temor, porque ele precisava justamente o que o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, que ele precisava justamente de ser cheio do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo transbordasse em sua vida. Timóteo tinha recebido da mãe, da avó, as sagradas letras, tinha aprendido, e o apóstolo Paulo vai dizer que ele despertasse o dom de Deus que havia nele. Então, jovem, desperte o dom que há em você. Então, primeira coisa que você tem que ter é segurança. Quando você tem segurança, a sua timidez vai embora. Você vai apresentar um trabalho na sua escola. Então, você estuda aquele assunto e você fica se tremendo todinho, porque essa timidez, a timidez faz com que você não transmita o que você realmente sabe. Então, quando você tranquiliza, coloca Jesus em sua vida, ele lhe ajuda a você falar tranquilamente. Então, isso geralmente acontece porque você está preocupado com o outro. Então, não se preocupe com o outro. Pense que fazer o melhor, principalmente para Deus ser glorificado. E quando isso acontece, tudo dá certo e Jesus é glorificado. Meus irmãos, nós estamos aqui com uma lição muito boa, mas nós já estamos já indo para o final. E nesse final, nessa lição aqui, varões e irmãos que estão nos assistindo aqui na internet, nessa bênção que é o EBD Podcast, né? Nós vamos para a lição final, nesse tópico número 3, de forma bem breve, professor Francisco e professor Moab, o que podemos dizer de forma bem sincera, sim, bem breve mesmo, como vencer o medo e a timidez. Fala em poucas palavras como vencer o medo e a timidez, professor Francisco. Vamos lá. É o tópico 3, como vencer o medo e a timidez. Primeiramente, a gente, crente, né? O servo, o cristão, ele não faz nada sem antes conversar com Deus. E é exatamente o subtópico número 1, falar com Deus para falar com as pessoas. Isso é importante porque a maioria dos traumas, dos medos, das fobias estão ligadas à acessibilidade. Hoje, para se chegar em algum lugar, por exemplo, eu tenho medo de altura. Ué, vou passar por algum lugar, vou ter acesso a algum lugar. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo do escuro. Eu preciso que alguém aperte ali o botãozinho para que a iluminação aconteça. Então, ou seja, tem a ver de alguma forma com um contato com o outro, com chegada em um espaço. Você está na sua casa, você deixa do jeito que você quer. Então, o medo ali, Aleluia. a probabilidade de residir é quase zero. Então, ou seja, falar com Deus para falar com as pessoas. Eu acho que a gente precisa se antecipar, pensar nisso, antecipar esta verdade, né? Dar um passo e pensar nisso, meditar nessa verdade, de que se eu falar com Deus, Ele vai me preparar para eu ter graça Aleluia. e assim começar a pensar em vencer o medo, a timidez, né? E dar Graças a vários Deus. passos, buscando ali através da oração, receber o poder que Deus me prometeu, Isso. Glória a Deus. superando e vencendo, procurando obras, fazer leitura de bons livros, não só das Sagradas Escrituras, sim, principalmente a Bíblia, mas existem muitos livros, boas obras de cristãos aí, de pessoas experientes que venceram diversos tipos de medo e eles podem, de alguma forma, nos ajudar. Amém. Professor Moab, ligeiras palavras. O que podemos fazer para vencer esse medo? Eu gostaria de apresentar pontos rápidos aqui, né? Primeiro, apenas repetindo o que o professor Francisco já abordou, muito importante, né? Confiança em Deus, conversar com Deus. Tudo começa em Deus. E entender que sempre que fizermos algo, sempre seremos criticados. Ninguém é perfeito. Ninguém vai fazer nada que não vai ter uma oposição, não vai ter uma opinião melhor. A gente tem que ter essa consciência, né? Então, confiando em Deus e entendendo que sempre o que for feito pode ser melhorado, certo? E sempre Amém. tentar fazer o melhor. Glória a Vai Deus. falar em público, se prepare, faça o melhor. Mesmo que alguém venha e diga que não foi o melhor, você sempre será criticado, mas sempre esteja fazendo o seu melhor. E, em primeiro lugar, confiando em Deus e conversando com Deus. Cada dia será uma escola, onde Deus irá melhorar e melhorar.
Desafios nós temos no trabalho, nós temos dentro de casa, nós temos na igreja. Sempre estaremos, sempre estaremos tendo a necessidade de melhorar. E Deus vai nos ajudar. E nunca agradaremos a todo mundo. Então, tendo essa consciência, eu acredito que é possível enfrentar, aprender para enfrentar novamente e o nome de Deus sendo glorificado. Graças a Deus. Justamente. E o problema de tudo isso também está relacionado ao medo e à timidez. Temos também a insegurança, né? A insegurança vai gerar medo, a insegurança vai gerar a timidez também, mas como os irmãos falaram, leia bons livros, se prepare e você vai ver que tudo isso vai embora com a ajuda do Senhor Deus. Deus abençoe. Estamos gratos a Deus por mais uma vez estarmos aqui juntos e em nome de Jesus, Deus, te damos graça. Amém. Não temais.